Olá! O mês de agosto foi de muitas conquistas para os advogados da subseção Januária. O presidente da Seccional Minas, Antônio Fabrício, entregou no fórum local a sala do advogado completamente revitalizada. E nas entrevistas de hoje, eu converso com um membro da Comissão Nacional de Prerrogativas, o advogado Bruno Cândido. Ainda nesse programa, converso também com um dos maiores criminalistas do estado de Minas Gerais, o advogado Lúcio Adolfo. Depois do intervalo, aqui no OAB na TV, eu espero você. Até já! A OAB Minas não mede esforços para ficar cada vez mais próxima dos advogados mineiros. Um compromisso constante com a criação de novos serviços e com a melhoria dos já existentes. Conquistas que beneficiam todos: os advogados, a justiça mineira e a sociedade. Com esse trabalho, procuramos suprir as demandas de toda a classe em todo o estado. A educação continuada, a defesa das prerrogativas, a estruturação dos espaços, a regionalização e o diálogo permanente com a sociedade. Para incentivar a educação continuada, a OAB Minas ampliou a oferta de videoaulas em várias áreas do direito, além de oferecer curso de pós-graduação à distância, aliando alta qualidade a um baixo custo. Com o objetivo de atualizar os advogados em relação às novas tecnologias, a OAB passou a promover cursos de qualificação para o processo judicial eletrônico em todo o estado. Um compromisso da OAB Minas, não só com a capacitação dos nossos profissionais, mas principalmente com a inclusão digital de todos eles. Em defesa das prerrogativas dos advogados, a OAB Minas profissionalizou a estrutura de suporte aos órgãos de prerrogativas e contratou procuradores para atuar nas regionais, uma antiga reivindicação da classe. Tudo para que nenhum advogado seja desrespeitado em seus direitos. O trabalho é realizado com o máximo de agilidade e eficiência. Outra importante conquista na área foi a ampliação dos canais de prerrogativas. Agora os advogados podem fazer reclamações e denúncias 24 horas por dia, pelo 0800 ou pelo WhatsApp. A OAB Minas também tem como compromisso a descentralização de suas ações e serviços. Por isso criou 17 regiões no estado. O objetivo é aproximar os advogados da ordem e diminuir as distâncias, ampliando o diálogo entre a seccional e as subseções e buscando soluções para problemas comuns. Além disso, a OAB implantou núcleos de inclusão digital para a capacitação dos advogados no interior do estado e instalou o Tribunal de Ética e Disciplina em Juiz de Fora, o segundo fora da capital depois de Uberlândia. Montes Claros será a próxima subseção a receber o tribunal. Para oferecer uma melhor estrutura aos advogados, a OAB Minas vem padronizando seus espaços em toda Minas Gerais. Já foram entregues dezenas de salas, novas sedes e parlatórios em várias subseções, todas equipadas para dar condições dignas para o exercício diário da profissão. Realizações que fazem com que a OAB Minas assuma um papel cada vez mais relevante junto aos advogados mineiros e à sociedade. Uma atuação pautada pela valorização da classe e pela defesa dos cidadãos. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma das entidades mais respeitadas do país. E ao longo do tempo, essa imagem se formou pela luta dos advogados em favor e defesa da cidadania. A OAB em Minas Gerais, ela está presente em todo o estado, defendendo e valorizando a sua advocacia, lutando pela classe. Vamos caminhar juntos, porque nosso trabalho é a nossa conquista. OAB Minas. Nosso trabalho, nossa conquista. Olá! Januária recebe no fórum local a sala do advogado completamente revitalizada. O presidente da OAB Minas, Antônio Fabrício Gonçalves, esteve em Januária neste mês de agosto e, entre os compromissos assumidos, entregou à subseção januarense no fórum local a sala do advogado totalmente revitalizada. O local foi entregue com móveis planejados para melhor aproveitamento de espaço e equipado com computadores, copiadora, scanner e frigobar. Em breve, o ambiente será climatizado. O advogado Célio Lima, pioneiro na comarca, deu nome à sala. Participaram também da cerimônia a juíza de direito Bárbara Lívio, diretora do fórum local,
advogados, homenageados e convidados. Afinal, conversamos com o presidente estadual da OAB, que falou sobre o trabalho da instituição em todo o estado de Minas. Presidente, estamos aí há 6 meses de fecharmos 2018, final de mandato. Que balanço que o senhor faz do trabalho da OAB Minas até esse momento? É um prazer gigante voltar a Januária e dizer que o trabalho desenvolvido pela seccional foi todo voltado com base em 5 eixos de atuação e, dentre eles, as questões de prerrogativa, de educação continuada, mas também de um diálogo forte com a sociedade, porque a OAB é mais do que um conselho de classe, ela também é voz constitucional do cidadão. Então, ao chegar a 5 meses do final da gestão, podemos ver essa caminhada até aqui, tantos advogados fazendo pós-graduação à distância, tantas salas revitalizadas para a maior estrutura da advocacia, tantos advogados defendidos, porque nós entendemos que quando o advogado tem sua liberdade para exercer a profissão, é o cliente que é beneficiado. Então, estamos chegando com a sensação de que Minas Gerais é muito grande, mas que o trabalho vem sendo entregue àqueles advogados que nos confiaram esse mandato de 3 anos à frente da gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB é uma instituição respeitada e de uma responsabilidade social fantástica. Que destaque das ações o senhor faz da OAB em nível de Brasil e em nível de Minas, que o senhor tão bem tem atuado? Nesses 2 anos e meio, nós tivemos um período de muita turbulência, seja ela turbulência política, turbulência econômica, e a Ordem, nesse contexto, enfrentou muitas dessas questões. No plano nacional, pediu a cassação de Eduardo Cunha e defendeu os consumidores, ajuizou a ação contra cobrança indevida dos consumidores em relação ao plano de saúde, e foi muito trabalho no âmbito nacional. Em Minas Gerais não foi diferente. Nós tivemos questão de alvará sem fundo, de rezoneamento eleitoral, de redução do horário na Justiça do Trabalho, e tudo isso nós tivemos que enfrentar, nos posicionando, nos colocando em favor do advogado, em favor do cidadão. O senhor tem uma responsabilidade muito grande, porque além de presidente da OAB, o senhor também tem o seu escritório, tem os seus clientes, tem a sua equipe lá para trabalhar. Primeiro, são quantas subseções em todo o estado e o senhor conseguiu visitar todas? São 229 subseções e nós já tivemos até agora em 200. Nós fomos muitas vezes, mais de uma vez em cada subseção, e é bom que se diga que o trabalho de todos os dirigentes da Ordem é voluntário. Então, nós estamos dedicando o nosso tempo exatamente para dar uma contribuição para ampliação da cidadania em defesa da advocacia em plenitude, para que ela possa exercer todo o seu trabalho com liberdade e com respeito à legislação. Eu estou perguntando isso até porque eu percebo a atuação do senhor não só em nível de grandes cidades e de capital, mas principalmente na montagem de estrutura das pequenas subseções, onde o advogado tem uma carência muito grande e hoje já se trabalha com uma certa tranquilidade. Em nível de Januária, o que o senhor destaca para cá durante esses 2 anos e meio aí de atuação? Nós tentamos deixar como marca que a pequena e a grande subseção fosse tratada da mesma forma. Então, cidades com 6.000 advogados, como é o caso de Juiz de Fora e Uberlândia, e cidade com 30 advogados, tem da OAB o mesmo cuidado. É claro que o trabalho da maior é um trabalho mais complexo, mas da mesma forma, porque nosso slogan continua sendo o slogan do professor Raimundo Cândido Júnior: onde houver um advogado, lá vai estar a OAB de Minas. Januária, nós saímos daqui hoje mais felizes, porque está muito estruturada as questões da advocacia. A estrutura para a advocacia exercer seu trabalho na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, aqui com a sede. Estamos construindo um parlatório também, mostra que o advogado poderá, com absoluta estrutura, com absoluta tranquilidade, exercer sua profissão.
só para destacar a questão do parlatório aqui, é que todas as ações do advogado, ela reflete positivamente no seu cliente lá na frente. Revitalizou-se a sala do advogado hoje no fórum. Já foi feito anteriormente na Justiça do Trabalho. O parlatório é lá no presídio, onde o advogado vai poder atender o seu cliente e todo ele tem direito constitucionalmente à sua ampla defesa e tem uma tranquilidade maior de trabalho. Isso é muito positivo. Hoje, especificamente, o senhor, nesse congresso eleitoral que inicia hoje em Januária, o senhor inicia uma campanha, lança uma campanha aí, que é a campanha do voto legal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A OAB faz pela primeira vez no interior do estado o lançamento do aplicativo OAB Voto Legal. Na gestão passada, nós tivemos uma experiência riquíssima, em que lançamos um aplicativo relativo ao Caixa 2, onde o cidadão se sentiu protagonista. Cada cidadão, baixando o seu aplicativo, pôde denunciar abusos, compra de voto, Caixa 2, e de uma maneira muito simples, com filmagens, com fotos, com áudios, que comprovava práticas ilícitas. A OAB levou ao Ministério Público 83 denúncias, com mais de 1.000 cidadãos usando esse canal que a ordem disponibilizou. Então, nós temos uma expectativa, mais uma vez, muito grande, que através da OAB, o cidadão exerça seu direito de fiscalizar as eleições, porque voto não tem preço, tem consequência. Presidente, uma outra coisa que foi feito o lançamento naquele congresso de Juiz de Fora, que foi um dos maiores do país, que aconteceu aí bem no início desse ano, e hoje também o senhor deve falar aqui, amanhã nós devemos ter uma palestra exatamente sobre isso, são a cartilha de prerrogativas. O que são prerrogativas? Prerrogativas são direitos que o advogado tem para, com liberdade, exercer a sua profissão e defender o cidadão. Eu costumo dizer, e tenho repetido isso por toda Minas Gerais, que prerrogativa é um direito do advogado como titular desse direito, mas o destinatário é o cidadão. Quando o juiz veda o advogado de ouvir uma testemunha, o prejudicado é quem constituiu aquele advogado. Então, essa cartilha de prerrogativas é para levar para toda a classe o nivelamento das informações de que ele tem direito, como exercer, que juiz, promotor e advogado não tem hierarquia entre os níveis, estão todos horizontalmente colocados dentro do sistema de justiça. Então é por isso que nós estamos reforçando perante a classe que ela possa defender as suas prerrogativas para que o cidadão seja mais respeitado e seus direitos sejam melhor analisados pelo Poder Judiciário. Ainda com relação à prerrogativa, essa gestão criou a profissionalização, contratando advogados para que eles defendam os advogados. E isso foi distribuído pelo estado inteiro e no norte de Minas está em Januária a nossa central de prerrogativas com a doutora Rosiane Meirelles. Doutor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, é sempre uma honra muito grande recebê-lo e principalmente parabéns e muito obrigado pelo empenho e pelo trabalho que tem realizado por todas as subseções de Minas, sobretudo pela nossa aqui de Januária. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço poder voltar aqui e com toda a minha força e com todo o meu coração, vamos seguir trabalhando em favor da advocacia, da cidadania e de todos os brasileiros, porque a ordem é dos advogados, mas também é do Brasil. Nós vamos para um pequeno intervalo. Até já. Votar é um gesto de cidadania. Fiscalizar também. Baixe agora o aplicativo da OAB Minas Voto Legal. Com o aplicativo, você denuncia possíveis crimes ou irregularidades cometidos por partidos ou candidatos nas eleições. E as denúncias podem ser feitas de forma anônima. OAB Voto Legal. É o cidadão fiscalizando as eleições.
Minuto pela Ordem. Um oferecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. A gestão da OAB Minas investe na ampliação dos órgãos de defesa das prerrogativas dos advogados. A criação do plantão 24 horas permite que o profissional solicite intervenção da ordem em qualquer dia ou horário. Em BH, a OAB criou plantões físicos no Fórum, na Justiça do Trabalho e no Juizado Especial Cível. Nas subseções, delegados de prerrogativas estão disponíveis para atender a advocacia. Procuradores foram contratados nas regiões Centro-Oeste, Norte, Sul, Noroeste, Vale do Aço, Vale do Mucuri, Zona da Mata, Triângulo e Alto Paranaíba. Os aplicativos OABMG Oficial e Avalia Jus também possuem canal para a formalização de denúncias. Segundo o presidente Antônio Fabrício Gonçalves, o investimento garante que os advogados possam representar a sociedade com autonomia, independência e inviolabilidade. OAB Minas, nosso trabalho, nossa conquista. E diante de tantas conquistas que tivemos em agosto, uma advogada aqui da nossa subseção foi indicada pela Seccional Minas como procuradora de prerrogativas de toda a região norte. Em solenidade ocorrida no auditório da OAB Januária, o presidente estadual e membro da Comissão de Prerrogativa da OAB Minas, Dr. Bruno Cândido, deu posse à advogada januarense doutora Rosiane Meireles como procuradora regional de prerrogativas. A nova procuradora recebeu homenagens dos colegas advogados e familiares. E, ao final, nós conversamos com o presidente estadual de prerrogativas, Bruno Cândido, que destacou a importância do acontecimento. Doutor Bruno já esteve conosco aqui num programa que fizemos sobre prerrogativas. E hoje, antes de entrarmos na prerrogativa, eu acho que hoje aconteceu um momento ímpar, não só para a classe de advogados, mas para a área jurídica como um todo, que foi a nomeação da doutora Rosiane aqui, que foi feita pelo senhor em nome aí da OAB Minas. Doutor Carlos Ronaldo, telespectadores da OAB na TV, é uma honra poder participar novamente desse programa e, de fato, tivemos hoje um ato muito importante para os advogados do norte de Minas, não só de Januária, mas para todo o norte de Minas, foi a nomeação da doutora Rosiane como procuradora regional de prerrogativas, ou seja, uma advogada que estará 24 horas à disposição de qualquer advogado do norte de Minas que sofrer qualquer tipo de violação de prerrogativas ou que estiver na iminência de sofrer esse tipo de violação. Ela estará presente para trabalhar de forma intransigente na defesa dos direitos do advogado, que na verdade são direitos do cidadão, que são destinatários final da melhor prestação judicial. Doutor Bruno, quando o senhor esteve aqui da última vez, eu me lembro que perguntei-lhe sobre a cartilha de prerrogativa que tinha saído do forno, estava quentinha naquele grande encontro lá de Juiz de Fora, e hoje foi feito o lançamento aqui sobre essas cartilhas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre elas, da importância do advogado ter sempre consigo ali, para ter assim a consciência de todo o direito que ele tem. Hoje, além desse ato importante que foi a nomeação da Procuradora Regional de Prerrogativas, nós tivemos, junto com a subseção de Januário, o presidente Marcelo, lançando a Cartilha de Prerrogativas, que se tornou um grande instrumento na defesa dos direitos do advogado. Essa cartilha de prerrogativa, ela traz basicamente um resumo de todos os direitos e prerrogativas do advogado e traz um manual de como o advogado deverá agir diante de uma iminência de uma violação de prerrogativa ou após uma violação de prerrogativa. Traz os mecanismos, o que ele deve acionar, como ele deve proceder, enfim. É um verdadeiro manual de bolso, de uso diário do advogado na defesa dos seus direitos. E essa cartilha foi lançada em Juiz de Fora, como muito bem colocado pelo senhor. E, de fato, foi um sucesso, porque realmente ela tem auxiliado muitos advogados no dia a dia da lida diária. A visão do senhor como presidente dessa comissão tão importante para a advocacia, a visão do senhor do advogado como defensor do cidadão, que é nosso objetivo principal, final de todo esse trabalho. Olha, a advocacia, de fato, ela tem vivido um momento de algumas turbulências, algumas violações de prerrogativa, mas nós somos mais de 1 milhão de advogados no país, mais de 110 mil em Minas Gerais,
e unidos nós sempre conseguiremos o nosso objetivo, que é fazer a melhor prestação jurisdicional para o cidadão. E esses mecanismos que a OAB coloca à disposição dos advogados, cartilha de prerrogativa, procurador regional de prerrogativas, são instrumentos para que o cidadão, destinatário final da justiça, tenha a melhor prestação jurisdicional. Então a OAB não está fazendo nada mais do que auxiliar a justiça, auxiliar o cidadão, e tenhamos certeza que, primeiro, sempre buscamos o diálogo com todas as autoridades envolvidas na prestação jurisdicional. Mas quando esse diálogo não for suficiente para fazer prevalecer o direito do advogado do cidadão, nós iremos tomar medidas mais enérgicas, sempre na defesa do nosso constituinte. Doutor Bruno, agradecer sua gentileza em nos atender sempre aqui em Belo Horizonte, sempre atento às questões jurídicas, sempre atencioso quando solicitado. Seja bem-vindo, muitíssimo obrigado pela sua vinda aqui. Parabéns pela fala, pela posse e pela presença. Doutor Carlos Ronaldo, é uma honra enorme estar aqui participando desse programa mais uma vez, em Januária, com a subseção presidente Marcelo, agora com a nossa procuradora regional de prerrogativas, Rosiane, e tenho certeza que sempre que puder estarei aqui para poder contribuir de alguma forma para os advogados e para a sociedade. Obrigado, muito obrigado. Ainda no mês de agosto, Januária recebeu um dos maiores criminalistas da nossa advocacia e defensor das causas de repercussão nacional, o advogado Lúcio Adolfo. A palestra foi uma verdadeira aula de direito penal e o palestrante, que também é jornalista e com vários livros editados, citou algumas causas já de conhecimento público e que trabalhou e trabalha como defensor. Ao final da palestra, Lúcio Adolfo, que atua num dos processos do ex-presidente Lula e em outro do ex-goleiro Bruno, do Flamengo, conversou conosco. Doutor Lúcio, seja muito bem-vindo. Qual a importância da defesa do advogado, em especial a defesa criminal? Carlos, o que eu tenho assistido hoje? A advocacia, de uma forma geral, tem sido colocada muito mais do que antes diante da grande realidade social brasileira, que é a questão do crescimento da violência. A coisa foi tomando um crescendo tão grande que chegou a transformar a Corte Constitucional numa Corte Penal. O STF hoje não é uma Corte Constitucional, ele já se transformou numa Corte Penal. Então o advogado com empenho penal, com empenho criminal, realmente ele é mais exigido, exatamente por causa do descontrole social que possibilita esse avanço da criminalidade. Então mais do que nunca é necessário, porque corre-se o risco muitas vezes de uma desobediência ao princípio constitucional da garantia de defesa, do Estado de Direito, simplesmente porque o Estado passa a viver um momento de violência muito grave e começa a querer ultrapassar os limites dos direitos individuais para garantir a seguridade social. Isso é um risco que nós corremos. Eu acredito que, brevemente, se nós não tivermos uma revisão dessa questão grave do momento social brasileiro, nós vamos enfrentar problemas mais graves. O que está acontecendo hoje? Nós estamos vendo a criminalidade correr desenfreada e, à medida que o Estado começa a enfrentá-la com armas de criminalidade, objetivamente, nós vamos ter dois lados criminais. Eu acredito que o respeito à lei processual, isso é importante. Se você conseguir, o Estado conseguir fazer um julgamento dentro do esquadro processual, do esquadro legal, nós podemos retornar ao Estado de Direito. O que nós não podemos assistir calados é o que eu estou vendo aí. Eu não sou eleitor do Lula, nunca votei no Lula, eu sou advogado nessa ADC 43 e que parece-me que é a única chance que o Lula tem ainda de obter a liberdade dele se for julgado. Mas eu não estou preocupado com o Lula. O que me preocupa é quando você pega um cidadão ex-presidente da República que não foi intimado pessoalmente para comparecer perante a autoridade policial ou judiciária e é levado coercitivamente. Isso é um desrespeito a qualquer inteligência, muito mais ao ordenamento jurídico. O advogado penal, como sempre foi, continuará sendo o grande obstáculo à ditadura, ao retorno da ditadura. O senhor faz parte desse processo do Lula, já que o senhor tocou no assunto, e nós sabemos que a gente vê as notícias de várias formas chegar até nós. E hoje existe uma situação no Brasil que até inédita. Uma pessoa, ele se encontra preso já há 2, 3 meses, mas é um líder hoje em pesquisas. E o senhor, como advogado, nesse processo da Lava Jato, há chances de liberdade, chance de registro de candidatura, chance de participar das eleições e chance de posse. Existe?
Eu não acredito que tenha chance por causa da situação de ser o Lula, mas um Estado que não permite que o cidadão exerça a sua pretensão ao direito, para mim, é um Estado que está perigosamente perto de um precipício. Eu não gosto, não sou favorável à prisão na segunda instância. Apesar de, dentro do processo que eu trabalho da DC 43, eu ser obrigado a me posicionar contra, exatamente por uma questão que me traz à baila essa discussão, que foi muito bom você trazer, Carlos Ronaldo. A questão não se trata de Lula. Soltar o Lula hoje não é a solução para o grande problema. Nós temos no Brasil mais de 60 mil pessoas presas com condenação de segunda instância. E se entregar a Lula o direito processual e legal da presunção da inocência, do reconhecimento da garantia constitucional de que ninguém vai ser preso até o trânsito final de sentença, não é só para o Lula. Eu sou contra a prisão. Não é por uma questão do Lula, é por uma questão processual. Se nós começarmos a acatar com seriedade o direito e a lei de uma forma correta, nós vamos dar bem. O problema é que o Brasil está resolvendo tudo casuisticamente. Um dia uma ministra pensa uma coisa, outro dia a ministra muda de ideia. Um dia, o que eu estou vendo, nós estamos perigosamente próximo de um instante, de uma inconstância, de uma insegurança jurídica, de um momento de descrença no judiciário, exatamente por essa insegurança que está se estabelecendo. A defesa criminal geralmente passa por uma análise equivocada da sociedade, confundindo o profissional, o advogado, com o cliente, o que responde o processo. Eu estou perguntando isso porque o senhor é um advogado de causas grandiosas no país. Nós citamos aqui o Lula e o senhor é atualmente o advogado do goleiro Bruno, do Flamengo, que foi um caso com a Elisa Samúdio de repercussão também até internacional. Como é que o senhor vê essa situação dessa confusão de ser confundido num processo como advogado? Na realidade, a sociedade, de uma forma geral, não pensa isso. O que acontece é que a imprensa e o efeito midiático da imprensa sobre a sociedade, de uma forma geral, leva a pensar isso. Eu falei hoje, conversando com os advogados aqui em Januária, uma questão muito clara. No momento da crise, no momento da prisão, no momento da morte, no momento do desespero, a sociedade, o cidadão vai atrás do advogado. Ele não vai atrás do promotor, ele não vai atrás do juiz, ele vai atrás do advogado. O advogado é o grande baluarte, a grande segurança institucional da defesa. O problema que nós temos hoje é que a imprensa, aproveitando-se de uma característica da população e das meios de comunicação de massa, ele passa as notícias de forma incompleta. Então, basta dizer, o Lula foi preso. O Lula deve ser solto. A questão não pode ser tratada de maneira simplista, mas num país onde a imprensa se dedica mais a Faustão, Luciano Huck, e os programas culturais são escassos na TV brasileira, e a TV hoje ainda é o último grande comunicador, veículo comunicador. Graças a Deus nós estamos vendo uma substituição um tanto perigosa pela aceleração da internet com as comunicações de rede. Eu acho um perigo, porque eu estou vendo um certo descontrole, mas não é a sociedade que vê o advogado dessa forma. É claro que existem juízes cujos comportamentos são criticáveis, existem promotores com comportamento criticável, existem dentistas, médicos, pedreiros, carpinteiros, e existem advogados. Nós não podemos negar essa realidade. Agora, generalizar que não podemos. O que ninguém entende é o seguinte, e eu quero falar isso olhando para vocês que estão assistindo esse programa. O juiz de hoje era advogado ontem. O promotor hoje era advogado ontem e vai ser advogado daqui a pouco. Novamente. E esses que eles estão julgando, chamando de bandido, poderão ser seus clientes. Eu tenho vários promotores, procuradores, juízes, desembargadores que se aposentaram e estão advogando. Defendendo quem? As pessoas que eles criticavam. Então eu quero dizer e vou gritar isso para quem quiser ouvir. O grande baluarte defensor da legalidade processual no Brasil é o advogado. Eu sou advogado de algumas questões polêmicas, é verdade. Essa questão da DC 43, essa questão do Bruno, goleiro, o moço que se viu simplesmente pela importância do seu trabalho junto ao Flamengo e pela possibilidade de ser o goleiro da seleção brasileira, ele se viu com as atenções voltadas aos holofotes, e ele não soube reagir, e a imprensa passou a tratar as questões do Bruno como se fosse de repercussão social, e não são. Veja bem, se eu sou dono de um jornal, tiro uma foto sua e põe falando que eu sei isso ou aquilo, tanto para elogiar quanto para proteger, isso não é opinião pública. Isso é direcionamento de opinião pública. Nós dois, antes de ser advogados, somos homens de comunicação.
Você sabe do que eu estou falando. O problema que nós temos que entender e enxergar é que a sociedade precisa ouvir o nosso grito. De quê? Não se trata de advogados, trata-se de direito. O advogado é o único que está restrito à fiscalização da lei. Olha, o advogado tem o juiz fiscalizando, tem o promotor fiscalizando, tem o cliente fiscalizando, tem a imprensa fiscalizando. Mas ninguém grita nada quando é o juiz ou o promotor. Se o promotor atrasa o processo além do prazo, o oficial de justiça não vai buscar o processo no gabinete dele. Se o juiz não dá sentença no prazo da lei, ninguém vai tomar providência contra ele. Se o advogado atrasar no prazo, o oficial de justiça vai lá buscar, apreender o processo no seu escritório. Isso não é justo. E isso a sociedade não vê, porque não interessa a imprensa. A sociedade não vê o advogado próximo do bandido. Vê a sociedade, vê o advogado próximo da sociedade. Essa é a grande questão, e que eu faço questão de frisar. Eu fui advogado, trabalhei em processos envolvendo Fernandinho Beiramar, grandes casos aí, a questão de Unai, mas eu nunca me aproximei do crime. Eu defendo aqueles que eles dizem que é criminoso. Eu sou contra o crime. Eu sou advogado. Doutor Lúcio, é uma honra tê-lo aqui em Januária. Parabéns pela palestra. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. E é evidente que eu não poderia deixar de pedir ao senhor nesse final, se pudéssemos aqui, ficaríamos um tempo imenso conversando, dada a importância da sua fala e da sua experiência na área criminal. Mas qual é a situação para que nós possamos traçar uma sociedade melhor, seja no julgamento, no respeito aos profissionais, cada um na sua área, a atenção à Constituição, que já dá a ampla defesa ao contraditório, enfim, uma sociedade no seu olhar jurídico na área penal. O exercício do direito mais importante da sociedade brasileira, o exercício do direito de escolher, o voto. Elegere, escolher. Esse é o caminho das modificações, da modernização, do aprimoramento da sociedade brasileira. Se nós continuarmos com o modelo político, com o modelo eleitoral, com o modelo de financiamento de campanha que nós temos, nós nunca vamos sair de onde estamos. E eu quero dizer que nós precisamos mudar. Não interessa para onde eu estou indo, me interessa de onde eu estou saindo. O voto é a grande resposta. E está chegando a hora. Muitíssimo obrigado. Seja bem-vindo, que volte muitas vezes a Januária, abrilhantando como fez hoje aí, não só para advogados, mas todos que estiveram aqui na sua palestra. Muito obrigado, é um prazer. Levo a todo mundo que nos assiste e que nos ouve, eu sei da importância do seu trabalho. Um abraço e admiração, um carinho que eu tenho por essa Januária maravilhosa e a pinga maravilhosa que vocês têm aqui. Obrigado. O mês de agosto, nós comemoramos o Dia do Advogado. O presidente da nossa subseção, Marcelo Gonzaga, deixou sua mensagem e nós vamos nos despedindo do programa de hoje também com alguns bons momentos do nosso trabalho, seja nos momentos jurídicos, de lazer, de conhecimento, de cultura, de saúde. O importante é o fortalecimento da nossa classe para a defesa sempre justa da nossa sociedade. Um grande abraço e até o próximo programa. Dia 11 de agosto, Dia do Advogado. Dia dedicado a você que tem como profissão defender o seu semelhante contra a injustiça, contra a violência e contra a fraude. A você que tem a missão diária de defender a aplicação do direito e o cumprimento das leis. Aqui em Januária já avançamos muito, mas ainda temos um árduo caminho a percorrer. Na luta constante para que você, advogado, não só hoje, mas como em todos os dias, seja lembrado e respeitado